Seja muito bem-vindo a esse novo vídeo, aqui é o Alif, e nesse vídeo eu vou te ensinar como que você consegue clonar sua voz ou de qualquer outra pessoa utilizando inteligência artificial. Então, vamos lá para o vídeo. Primeiramente, aqui eu deixei dois sites específicos. Antes de mais nada, vou utilizar nosso gravador aqui de áudio, o gravador de voz online, que é o nosso Online Voice Recorder, e o site que nós iremos utilizar é o Character AI. Character aí, quando você seleciona ele, você começa a fazer o login utilizando uma conta. Você pode selecionar uma conta do Gmail para começar a logar, começar a utilizar seus primeiros testes em relação à vocalização. Além disso, tem como descobrir diversas outras vozes específicas aqui também, conversar com elas e especificar o que você acha interessante. Então, por exemplo, aqui eu vou em criar um personagem, vou aqui em criar personagem. No caso, o slogan aqui também eu posso definir um pequeno slogan personagem, por exemplo, a descrição aqui nós podemos descrever como que nós somos, por exemplo, aqui sério e pensativo. Na verdade, posso incrementar um pouquinho mais. Me chamo Aleph, é um prazer em conhecer. Então pronto, aqui nós já temos a nossa saudação. Então, por exemplo, nós temos aqui voz que eu consigo adicionar. Então, por exemplo, nós temos diversas outras vozes. Então, por exemplo, tem aqui suas vozes que eu vou criar nesse momento. Então, nós temos mais opções. As definições e os antecedentes do seu personagem. É como que você pode definir e começar a configurar. Então, por exemplo, eu posso deixar público ou não listado. Por exemplo, eu vou deixar privado para ficar só para mim. E aqui eu consigo definir uma imagem. Então, por enquanto, vou aqui em criar personagem e começar. Então, pronto, a gente já criou. Eu já consigo configurar uma série de outras coisas. Eu vou aqui em criar, vou em criar voz. Então, aqui eu posso continuar. Então, ele tem requisitos que eu não posso utilizar, voz de terceiros sem autorização, algumas questões aqui relacionadas a bullying, uma série de outras coisas que é importante você concordar e dar uma olhadinha aqui como que funciona. Como eu vou utilizar minha própria voz, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, eu posso carregar um som entre 10 a 15 segundos sem ruídos, é o essencial. Então, aqui é um exemplo bem específico de começar uma gravação simplesmente para teste. E esse nosso áudio ele vai ser específico para a criação do Character AI. Particularmente, são fatores essenciais e esse nosso áudio, dependendo da duração e da quantidade, ele vai ser excelente. Então, pronto, nós temos 15 segundos no nosso áudio. Vou dar uma conferida. Então, aqui é um exemplo bem específico de começar uma gravação. Simplesmente vou salvar esse nosso áudio. Pronto, ele já está acontecendo por ali. Vou aqui em Character AI, vou em carregar nosso som. Posso selecionar aqui em Downloads, vou aqui em Record. Então aqui é um exemplo bem específico. Vou aqui em gerar voz. Então, principalmente quando eu faço isso, ele já começa a gerar, o algoritmo já começa a rodar. Greetings. Let's create moments of joy. Então aqui principalmente eu já estou falando em inglês, simplesmente utilizando esse nosso áudio. O nome da voz vai ser meu nome, descrição, criativo, por exemplo. Vou deixar só assim. E eu vou desmarcar essa daqui para tornar a voz pública. No momento, que era apenas privada. Eu vou aqui em criar voz. Greetings. Let's create. Pronto, agora já criei. Agora eu vou aqui no personagem que eu criei. Vou aqui em voz pré-definição, suas vozes, e vou selecionar a voz que eu criei. Então, por exemplo, já posso começar a conversar aqui com o nosso personagem. Dar um olá. E ele vai responder de modo textual. Como você tá hoje, Powerless Chip 1948? Esse nome aqui, esse Powerless Chip, é nada mais do que o nome específico que você cria ao criar a sua conta. Simplesmente ele define automático esse nome. Então, se você não gostar desse nome, você pode vir aqui em editar, aqui ó, pré-definições. No caso, nome de utilizador, vou deixar assim. Então pronto, vou deixar mais ou menos dessa forma. E agora eu vou no nosso personagem, selecionar aqui nosso personagem e dar um olá. E se eu pedir para reproduzir, E aí, tudo bem? agora eu posso fazer uma ligação, simplesmente vou aqui ligar. Então aqui eu vou permitir o acesso ao site. Olá, Me conte mais sobre você, o que você gosta de fazer no seu tempo livre. eu gostaria de aprender inglês. Cite alguma frase em específico. Claro, aqui está uma frase interessante em inglês. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Franklin D. Roosevelt. Esta frase enuncia a importância de superar as dúvidas e medos do presente para alcançar nossos objetivos no futuro.
Só que no caso te apresentei como que você consegue criar um assistente virtual utilizando sua própria voz, uma voz que você achar interessante, que pode ser editável também. Espero muito que você tenha gostado. Aproveite para aprender, também utilizar para aprender idiomas, uma série de outras coisas interessantes para o seu dia a dia. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse nosso vídeo e a gente se vê na próxima. Até lá!